As pessoas estão muito focadas, por exemplo, porque o meu impacto no mundo, o meu propósito. Não importa a geração que você vive, o seu relógio continua tendo 24 horas por dia. Então, a limitação e o gargalo está num recurso que ele é limitado. Então, se você não cuidar de si mesmo, se você não olhar para si, você pode ser a melhor pessoa para os outros. Eu acho, na minha opinião, eu vejo a internet como uma página em branco. Assim como qualquer instrumento poderoso que a gente, no nosso dia a dia, a gente escolhe o que a gente vai usar. Pelo lado bom e pelo lado ruim. Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, todas as outras saudações humanas. Estamos aqui em mais um Conversas Inspiradoras e como a gente sempre sauda... Oi. Oi, tudo bem? O nosso bate-papo hoje, Brunão, tem tudo a ver com eu e você, cara. Tem. Você se sente assim, incluído nesse processo? Não? Eu sinto que eu faço parte disso. Que parte? Tipo 25%? Dessa galera, entendeu? Ah, muito bem. O nosso assunto de hoje é um assunto polêmico e pode ter várias perspectivas. Com certeza. A perspectiva de quem está dentro, tem gente que quer sair, tem gente que observa de fora e a gente quer olhar por todos os ângulos qual é a relevância e qual é a identidade dessa famosa geração Exatamente. Z. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, tem gente que acha um monte de coisa que não acha nada, né? É muito acho. É muito acho. Vamos desvendar o universo da geração Z. Bora? Bora! E quem que você trouxe para esse bate-papo da Conversas Inspiradoras nesse momento? Hoje a gente trouxe duas pessoas que eu vou falar que, assim, não podia ser diferente do que a gente tem aqui hoje. Eu e você, geração Z, é isso? Não? Luiz e Bruno. Uau. Olha só. Não, vamos botar... Isso é geração Z, Não, de A a Z. De A a Z, aí sim. Mas vamos para fazer, vamos ver quem é realmente que pode falar sobre esse assunto e nos ajudar. Quem é a autoridade no assunto? Vamos. Para ser autoridade tem que ter nascido aqui nessa geração, né? Que é a partir de 1995. 95? 95. Boa. Show. Legal. Então, para a gente começar, para falar de geração Z, a gente trouxe duas pessoas que começaram como essa geração, que é tudo muito cedo, é tudo muito rápido. Então, elas começaram muito cedo, começaram muito rápido a fazer um monte de coisa. Perfeito. E não param. Estão aí o tempo inteiro fazendo e fazendo. Muita gente diz que são prodígios, né? Sim, mas, independente de tudo, tem atitudes que podem ser frequentemente observadas nessa geração. Atitudes, mentalidade, posicionamento, né? Quem é? Bom, para a gente começar, a gente tem aqui ela que é empreendedora social e palestrante desde os 6 anos de idade. Uau! Ela é fundadora de uma ONG chamada Olhar de Bia, onde a ONG tem como maior sonho acabar com o vírus da miséria. Como? Uau. Através da educação. Ela, Bia. Seja bem-vinda, Bia! Tá aqui, gente. Obrigada pelo convite. Vocês são muito queridos. Toda a família Polo, todos vocês que constroem o sonho com a gente, né? Acho que isso é importante. Vamos bater um papo muito grande aqui. Mas a geração Z não faz nada sozinho. Então precisamos de muita gente maravilhosa nesse sonho grande, nessa missão. Uma honra estar aqui. Obrigada. Então mais com essa convidada aqui, não dá spoilers, que é uma querida também. Cara, vai ser maravilhoso. Vamos levantar. Inclusive a nossa segunda convidada, tão geração Z quanto Bia. Também começou muito cedo. Ela nasceu lá fora, nasceu na Noruega, né? E logo cedo, desde os 9 anos, ela já é empreendedora. Uau. Ela é DJ, ela é produtora, instrumentista e palestrante. E digo mais, ela é fluente em 4 línguas, onde as palestras delas podem ser feitas em 3 línguas, em português, inglês e francês. Ou tudo ao mesmo tempo agora. Exato. Agora Assim. Vamos falar em espanhol? Seja muito bem-vinda, Rica. Ai, muito obrigada. Muito feliz com esse convite. É tão bom a gente ter conversas assim, unindo pessoas de diferentes gerações, assim, misturar nossas visões. É muito gratificante. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu acho que um dos grandes, até falando sobre as gerações, eu acho que uma das grandes dádivas que nós temos no momento é ter não um conflito de gerações, mas um complemento de gerações. Exatamente. Né? Porque você tem experiências e visões de mundo que juntas podem
fazer um grande legado, Exatamente. que eu acho que esse é uma dos projetos que a gente vai estar tratando nesse momento, pilares do desenvolvimento mundial, verdade. que é a educação e erradicar a miséria no mundo. Exato. Mas para a gente entrar no eixo, vamos começar entendendo esse negócio. A gente falou que é geração Z, é 1995, nasceram em 1995. Muitos acabam estereotipando, né? Falando assim, são pessoas que são nativas digitais. A gente estava até conversando nos bastidores com a Rivka, que falam que às vezes é pessoal muito solto, não tem compromisso com as coisas, e observam lados que muito estão ao lado da criticidade e não olhar o lado bom e a razão. Para começar a falar de geração Z, a minha pergunta para vocês é: como que vocês enxergam na relação do dia a dia de vocês com a tecnologia e com as outras gerações que não são nativos digitais em relação à tecnologia? O que vocês acham que mudou ou o que vocês acham que é diferente para o universo das pessoas da geração Z? Eu acho que também lembrar que vocês são representantes de uma geração muito heterogênea. Então a gente vai pegar um recorte aqui e tentar traduzir para quem está muito distante disso. Exatamente. O que vocês acham qual é a relação diferente de vocês com a tecnologia e de outras gerações com a tecnologia? Posso começar? Olha, eu acho que assim, né? Nossa geração, eu nasci em 2000, não sei de que ano que é. A Rivka é de que ano? Você é de que ano, Rivka? 2007. 2007, caramba. Eu sou de 2000. E eu não, já... Não fale. Não. O Luiz e o Bruno são jovens há mais tempo, Jovens. Entendeu, gente? E eu acho que assim, a internet já nasceu no nosso DNA, né? Então, a partir do momento que a gente começou a ser gente, não se enxergar como gente, já tava a internet ali. 2000, quando nasci, não era ainda tão forte, depois que começou. E eu acho, na minha opinião, eu vejo a internet como uma página em branco. Assim como qualquer instrumento poderoso que a gente, no nosso dia a dia, a gente escolhe o que a gente vai usar. Pelo lado bom e pelo lado ruim. A gente escolhe influenciar pelo lado bom e pelo lado ruim. E eu acho que a gente tem um poder em mãos, o que é a internet hoje, né? Se antes a internet já era forte, agora quando a gente está falando de um metaverso, estamos falando de NFT, estamos falando de coisas que eram tão distantes, né? E hoje são tão palpáveis, de ter empregos em outra realidade. A gente vê que a internet hoje não é algo plus, né? Faz parte do nosso DNA de fato. E a gente tem um poder com ela em mãos de trazer inspiração e trazer impacto para muitas outras pessoas. Ou coisa que talvez eu e a Rivka a gente conheceu numa live, fizemos uma live no final do ano. Nunca seria possível, talvez, num ambiente passado, fazer uma live com uma pessoa em outro canto do país e a gente debatendo sobre o tema bacana. E o que eu acho mais na minha opinião, que é legal da internet? É humanizar as pessoas. É meio louco, né? Tô falando de internet, de humanização. Sim, você usar o atributo da tecnologia para humanizar mais a sociedade. Então, eu acho que eu costumo brincar que o programa mais importante que existe não é o hardware ou o software. É o peopleware. São as pessoas. E é muito louco, porque a gente usa aquele aparelho tão importante pra gente, o computador, o celular, pra nos aproximar da pessoa. Na pandemia, fazer uma videochamada, ligação, agora um tema que a gente vai entrar mais à frente, mas saúde mental. Então, toda a necessidade que a gente usa pra falar de gente. Então, na minha opinião, a internet é uma ferramenta maravilhosa pra gente continuar falando de pessoas. Continuar humanizando. E quando eu falo humanização, acho que tem um potencial imenso quando a gente gosta, através do Instagram, redes sociais, mostrar nosso dia a dia, mostrar que eu e a Rivka somos meninas normais. Pois é. A gente teve o privilégio de contar nosso propósito muito cedo, né? A Rivka com 9, eu com 6. Fomos atrás, tivemos atitude, tivemos uma base que nos fortaleceu, sim, não é meritocracia. A Rivka teve a mãe dela, eu tive meu pai. Mas fomos atrás, a gente teve atitude. E através da internet mostrou, não é Madre Teresa de Calcutá, não somos uma santa, não. A gente tem vontade, desejo, erramos, testamos, mas a gente mostra que justamente por isso somos jovens normais e você pode ser igual a nós e encontrar seu propósito e segui-lo. Então, acho que a internet deu esse potencial de humanizar e aproximar. Mostrar que era muito longe, agora é na nossa realidade. Antes de entrar para a Rivka, eu vou até levar uma informação. A gente que viu outras gerações, muito a gente ouve que na minha infância a gente vivia mais na rua, brincava na rua, peão, etc. e tal. E quando a novidade da tecnologia chegou, ela nos deu acesso a coisas que a gente não tinha no todo dia. E é claro, nós somos seres humanos e acabamos consumindo. O lado ruim disso, aquilo foi tão legal e tão transformador o acesso que a diferença do antídoto e do veneno é a quantidade. Nós verdade. passamos a ser usuários
em uma velocidade, uma quantidade muito grande. E olha que louco. O que a gente fala, no ano passado a gente era mais humano, a tecnologia pode, de uma maneira bem sutil, ter nos tornado mais distantes e menos humanos. E agora uma nova geração vem trazer a internet para trazer a humanização de volta e dizer a internet é o meio. Exatamente. Existe sempre um CPF por trás desse negócio. Total. Muito louco isso. Hoje eu fiz story exatamente sobre isso isso, que eu- hoje mesmo. Muito Era exatamente louco. isso que eu ia comentar antes de você começar a falar. Que a tecnologia está aí, mas a gente tem que saber usar, né? Exatamente. Se não souber usar, ela pode afastar. E eu acho Se que souber até usar, ela pode E aproximar. como o Luiz falou, eu acho que por muito tempo a dosagem foi maior, né? Foi o veneno, por muito tempo. E agora a gente tá... Pandemia, claro, foi um grande acelerador desse processo pra gente saber dosar de uma forma melhor e saber usar de forma estratégica pra aproximar a gente. É necessário sentir os impactos negativos pra gente... Não, peraí, alguma coisa tá Aprender errada. com aquilo que não foi gente- bom. A gente extrapolou pra voltar. E vocês estavam falando, né, sobre a tecnologia nos humanizando. As pessoas veem a tecnologia, ainda mais quando a gente fala de quarta revolução industrial, por exemplo, a gente vê a tecnologia quando ela nos substitui, quando ela atinge a nossa capacidade atual, a gente vê ela como um concorrente ou como algo negativo. Mas, para mim, isso é positivo. Por exemplo, a gente voltando na primeira revolução industrial, que foi a primeira vez que máquinas, que a tecnologia substituiu os seres humanos, né, nas indústrias. Qual era o potencial explorado pelo ser humano ali nas indústrias? Era um trabalho baseado em aguentar longas horas, de um trabalho repetitivo, não era cobrada a criatividade nem a imaginação. Então, a tecnologia, nos substituindo nesse papel, um potencial mínimo ali que a gente explorava da nossa capacidade, nos obrigou a explorar mais nosso potencial. Então, hoje em dia é cobrada imaginação, criatividade. Por quê? Porque a tecnologia nos substituiu. Então, quando a tecnologia ela nos substitui, chega à nossa capacidade, quando ela ultrapassa o ser humano, é um sinal de que, não, a gente tem como ser muito mais do que ela. Nós criamos ela. É aquela nota dissonante, aquela nota diferente. Essa aqui tem algo novo. E normalmente quem traz isso é o ser humano. Sim. verdade. A tecnologia nos substituindo é uma oportunidade de fazermos aquilo que nos torna humanos e únicos, né? Sem dúvida. Isso mesmo. E cá entre Tem mais nós. tempo pra pensar outras coisas mais estratégicas e criativas, né? E cá entre nós, o que eu acho que a tecnologia trouxe também é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? A velocidade muito grande que eu preciso... As pessoas falam, eu preciso saber disso, ou então tô perdendo a oportunidade, tô atrasado. Então, é uma velocidade que o corpo ou a mente não está acostumado, né? E, Só um comentário, Luiz, sobre isso. Até, acho que pra mim, o maior exemplo de FOMO dos últimos tempos foi o Clubhouse. Então, aquela coisa que, meu Deus, era um aplicativo que ninguém sabia o que era, tinha que ter fazer convite, parte. meu Deus, o pertencimento. estou fora. E se você... Estou Eu preciso de fora... eu tenho Android e não tá entrando. Como assim, meu Deus? E outra, e era muito louco que eu consegui, um dia eu consegui entrar no aplicativo. Se eu não tivesse lá 24 horas por dia, eu pensei, eu tô perdendo alguma coisa, uma conversa importante. E era um Uma negócio sala, que, meu Deus! Uma sala que foi criada ali que, pô, só teve naquele momento. Falei, meu Deus, eu fiquei fora. E tal pessoa que tal tá fora pessoa. do meu convívio e de repente ela tá muito próxima e eu posso falar ali. Então, realmente é um exemplo muito clássico. Só deixando claro, né, o FOMO, vamos explicar para quem não conhece, o FOMO é o medo de ficar fora de algo. Então, assim, Ou de tem perder alguma informação. perder alguma coisa, ele que tá passou acontecendo. que não vai voltar Obsoleto, mais, né? né? E o Clubhouse foi uma aplicação, um aplicativo que no ano de 2020... Foi no ano passado, né? Ano No passado. começo do ano Ele passado. já era um 20, aplicativo 21. Foi ano antigo passado. e ele tinha um foco de música e de repente o pessoal descobriu uma nova aplicação para ele, que seriam Exato. fóruns de conversa. E teve uma febre em 3-4 semanas no Brasil que foi uma loucura, assim. Foi E a- rapidão, né? Foi coisa tipo, meu Deus, assim. E- E loucura. esses dias eu entrei até lá para E poder aí? dar uma olhada. Ele funciona ainda, tem várias salas e tem vários Pô, mas bate-papos. que hoje em mórbido, dia. ele funciona ainda. Ele funciona. Porque você pensa assim, foi bizarro, largado, né? o pessoal já Isso. jogou fora, não quero mais usar, ninguém entra mais. Não, Não, mas mas tem várias salas de bate-papo, salas de troca de ideia e tudo mais, assim. E tem gente que tá usando desde aquela época. Desde Continua aquela época. assíduo, virou um canal de relacionamento, cara. Sim. Isso Só é fora até legal a fechado, gente né? falar como a gente é influenciado pelas tendências, né? Porque Total. a gente sente que as pessoas não estão utilizando mais, a gente para de utilizar, mesmo que a gente amava usar, Total, mesmo que a gente... total. Caraca, eu vi várias conversas incríveis, mas até agora eu participei de várias conversas incríveis e eu parei de usar porque eu vi que não estavam mais utilizando, não tinha mais aquele interesse. Então a gente
é muito influenciado, É né? E essa questão de eu essa é uma falar característica da tipo, geração ainda Z. existe, foi até tipo, nossa, mas por que foi? Caramba, Acabou? exato. Se E outra, jogaram faz fora? um ano, não é que faz Faz um 10 ano. anos. É muito Exatamente. louco como é rápido, assim. É uma. Sabe uma loucura. coisa que eu acho que é interessante da tecnologia? No mundo físico, a gente consegue enxergar o que os nossos olhos alcançam, o que os nossos braços tocam. E a tecnologia nos leva a caminhos que a gente dificilmente conseguiria ao mesmo tempo. E aí eu acho que a maneira como a gente consome tecnologia, às vezes a gente tenta transferir o nosso lado físico para o lado tecnológico. Por exemplo, eu não uso, por exemplo, stories do WhatsApp, ninguém usa. Não, tem gente que usa. Então, nós somos Generaliza. parte da sociedade, mas nós não somos a representatividade absoluta da sociedade total. no consumo e no comportamento da tecnologia. Isso é muito louco também. Bom, esse assunto vai longe, né? Eu tô achando que esse podcast vai para 5 horas, cara. Você falou sobre a internet ser, a tecnologia no geral, ser uma página em branco, né? Eu concordo muito. Eu falo que a tecnologia é o maior potencializador humano, tanto pro lado negativo como positivo. Ela só é uma ferramenta de potencialização. Perfeito. Ela multiplica, ela potencializa aquilo que a gente destina para ela potencializar. Então, aquilo que a gente deixa que ela potencialize através da nossa relação com ela, ela potencializa. Então, se a gente tem uma relação negativa, se a gente usa ela para potencializar nossas habilidades, características negativas, Up to you. Os valores são seus e você usa para onde você quer. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente verificar, que quando a gente coloca uma potência grande na mão das pessoas, o que a gente tem que cuidar são dos valores. São os valores pessoais, sociais, que fazem a gente tomar boas decisões, com referências e pilares. Perfeito. Muito bem. Bom, a gente começou então geração Z e uso da tecnologia. O ponto 2 é falar de profissão. Em algum momento, agora vamos para a realidade. Em algum momento, por vocês representarem um negócio, uma profissão, uma empresa, ou o que seja, vocês se sentiram, por serem jovens que estão acontecendo, não algum preconceito, mas alguma rotulação que não fosse favorável à geração Z? Se não viveram, vocês viram alguém viver? Porque vocês falaram no começo, talvez as pessoas olham a geração Z com bastante crítica. E aí, no mundo atual, onde a gente precisa aprender um pouco mais sobre os outros, o que vocês têm a ensinar para mim, para o Bruno e para as pessoas que estão online? O que não é legal acontecer quando as pessoas olham para a geração Z? Vocês podem contar um caso de vocês, algo que vocês viveram? Deixa eu começar a rir. Eu sinto que muito se fala, muito se reclama, mas muito se faz, assim. Eu vejo muito pais, professores, todo mundo aí que está assistindo pode reparar que já ouviu, com certeza, e ouve pessoas reclamarem dos jovens de hoje em dia, porque essa geração, são um bando de alienado, acomodado. Só que, quando falam dessa forma, essas pessoas estão tirando a responsabilidade delas sobre isso. Como se algo incontrolável, essa geração é assim mesmo, essas crianças de hoje em dia são assim. Como se nascessem chipadas. Nasceu assim, não tem que Nasceu fazer. do além, né? Nasceu do novo. além. Da onde que veio isso aí? Seja Seu destino é ser assim. Não é isso. As características, os costumes que separam as gerações, né? Que gerações são grupos geracionais divididos por mudança de padrão de comportamento. E essas mudanças de padrões de comportamento vêm de circunstâncias. Então, por exemplo, os nossos comportamentos, costumes, características, né? Nós da geração Z, vem de circunstâncias do mundo, a tecnologia, é a maneira que a gente lida com o mundo. E o mundo no qual a gente se encontra foi formado É um legado. gerações passadas. A gente nasceu e se encontrou num mundo que foi criado por gerações passadas. Então, a responsabilidade, as pessoas pensam muito em responsabilidade apenas individual, né? É lógico que existe uma responsabilidade individual, Claro. só que até a responsabilidade individual, ela é influenciada pelos nossos pais, pelos nossos antecessores. Então, para mim, a principal responsabilidade é de gerações passadas. Primeiro, porque elas deixaram o mundo como é. Elas que Quando eu cheguei criaram. nesse mundo, estava assim. Você me entregou o mundo desse jeito. Exatamente. E a responsabilidade começa aí, e por isso essas gerações passadas também têm a responsabilidade de nos guiar e nos ensinar qual é a melhor forma de lidar Trocar. com as circunstâncias que elas mesmas criaram, né? Então, a geração Z não é algo separado. As gerações que vêm, a alfa, que é depois da geração Z, Sim. não é algo separado. Ela é um resultado de gerações passadas. E continuará convivendo com a sua, com o Exato. millennials.
Sim, então é um resultado, não é algo separado. Essa geração é assim. Não, ela é assim porque eu criei ela assim. Meu filho é assim, ele tem os pontos negativos. Não é porque essa geração é assim, é porque eu criei ele dessa forma. Uma A construção criação conjunta, tem... né? Uma construção conjunta. Não, eu concordo super, assim, eu acho que, como a pergunta, né, voltada, assim, você já sentiu alguma vez algum preconceito, alguma situação? Sim. Eu acho que eu vejo duas formas, assim, eu sempre gosto de olhar, a gente pode escolher olhar o copo mais cheio ou Meio mais cheio ou meio vazio. meio vazio. E eu gosto de olhar o mais cheio. Eu acho que, por um lado, sim, eu comecei a empreender muito cedo e hoje, graças a Deus, o Olhar de Bia, na minha organização, ter a oportunidade de frequentar lugares com gente alto nível, como vocês aqui, como outros empresários. E eu nunca me rebaixei, nunca falei superior, sempre olhando igual para igual. Porque eu sempre tentei ver a pessoa. Então, até falei sobre isso ontem no Instagram, né? Eu procuro não olhar uma pessoa pelos ons que ela tem no banco, pela quanto que ela é influente, o quanto ela representa, títulos. É uma pessoa, vê uma criança. Eu não vejo o Bruno, vejo o Bruninho. Eu vejo o Luizinho. Rótulos, né? Rótulos. Adorei o Porque Luizinho. essa pessoa... Luizinho, o menino Lu. Que Então, eu falo, Luizinho, mas parece meio idiota o que eu tô falando. Não. Mas a gente vai ver a criança, né? Eu brinco assim, parece meio idiota, que a gente vai colocar a Bia, ver como criança. Mas de verdade, ver a criança interior. Eu sei que hoje é muito comum escutar esse termo, mas por que estão falando tanto? Porque é ver a criança de fato. E eu sempre encarei olhar pra mim, o Olhar de Bia, meu fato de descobrir um propósito muito cedo, como uma vantagem. Falo, caramba, se eu descobri muito cedo e eu tô nos lugares que talvez pessoas demoraram um pouco mais, e também não tem problema, cada um no seu momento, eu tenho uma vantagem perante ali, então tudo bem eu estar nesse momento. Talvez a pessoa se ache estranho. Várias reuniões que foi meu pai, a pessoa começava a reunião olhando pro meu pai, aí meu pai sempre fazia uma piadinha, né, e passava a bola pra mim. A pessoa, caramba, é com você a reunião. E eu acho que tem dois fatores aí, jovem, mulher, então são esses dois fatores que ambas enfrentamos aqui. E eu sempre encarei, não vou falar que não tem, existe sim o preconceito, mas eu encarei, putz, como que eu posso usar isso como meu aliado pra estar nesse lugar de fala com outras pessoas? E eu acho um outro ponto da nossa geração, é um ponto um pouco polêmico, mas eu bato muito nessa tecla. Eu acho que nossa geração, sim, como a Rivka disse muito bem, a gente vem de uma soma de várias gerações passadas. É uma geração construída com outras pessoas de outras idades. Porém, eu acho que nossa geração é muito impaciente, no sentido de não dar o espaço para ensinar outras gerações também. Por exemplo, minha avó, de 85 anos, minha avó Isabel, meu chamego, sério mesmo que eu vou debater com ela sobre feminismo, sobre todas essas coisas, de uma forma encarar de frente? Na época dela era normal, o homem servia a casa. Tem que contextualizar. Contextualizar. Porque é uma realidade diferente. Não tô falando que tá errado, nem um ponto, mas assim, eu tenho a paciência pra educar. Então, o jovem, como que da nossa idade, fala, não, tem que aceitar, tem que ir, assim. Peraí, calma aí, por que tem que aceitar? Se seu pai e sua mãe teve paciência de te educar, por que você não pode ter paciência de educar também? Não, e a frase da Rivka logo atrás aqui, falando que o mundo que deixaram pra gente, que a gente entrou, era assim. O mundo que deixaram pra eles era um mundo diferente. Entendeu? Então, eu acho que... E aí, vai um pouco o olhar da criança, entendeu? A criança interior. Encarar meu pai, minha mãe e minha avó como uma criança. Vamos educar? Vó, então, hoje é assim. Hoje o feminismo é dessa forma. Então, eu tentei muitas vezes explicar de uma forma agressiva. Eu falei, putz, não deu certo. E os porquês são muito importantes. Eu até quero aproveitar esse ponto para dizer... E isso não representa o Conversa Inspiradores, mas eu falando um pouco do Luiz. Eu acho que o mundo precisa de mais diálogo. Perfeito, Ao mesmo Luiz. tempo que eu acho que assim, o ativismo ele tem um papel importante, porque tem certas coisas que você precisa provocar a sociedade, ele não pode vir unicamente com força. Com certeza. Se a gente tivesse mais espaço para diálogo, as pessoas teriam mais condições de compreender e, através do seu livre-arbítrio, através dos seus valores, decidir por fazer o melhor e bom senso para a sociedade. Então, aqui fica o meu ponto de acho que o diálogo é o grande valor. Esse é um ponto que tem que ser trabalhado não só para essa geração, mas para outras, né? Todas. Mas que falam muito para essa geração, do ponto, né, desse ponto negativo dessa geração, mas na verdade é um ponto negativo do ser humano, né? Geral. Desde que Eu acho que é geral, mundo, tá? a comunicação, Geral. gente. Eu acho que é desde geral. Mas eu acho que na geração de vocês, eu vejo isso muito pelo caso do meu próprio filho. Meu filho tem 6 anos, e vai fazer 6 anos agora em maio, no caso. E assim, ele conversa comigo como se ele fosse um adulto. Normal. E a gente, quando a gente era criança, a gente não fazia isso. A gente não tinha Será? essa relação. Será? Não, Você sabe que eu tenho a gente não tinha uma dúvidas. relação dessa com os nossos pais, com os nossos avós. Puxa, cara, mas você sabe... Era acho que assim, hierarquia. era uma Não era só hierarquia, respeito, né? tinha Mas aí a era o questão, costume. mas era a questão assim, de tipo assim, eu aprendo porque eles
eles são mais velhos, eles me ensinam. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente já entende que a gente tem muito para aprender com vocês. Eu acho que essa chavezinha mudou um pouco também. Mas eu assim. acho que os espaços que permitem esse diálogo são espaços mais brandos. A gente não pode considerar também que isso é uma tônica para todos os lugares, né? Eu gosto disso e eu vivo isso que você fala também. Mas a gente tem que ter sempre espaço, que talvez alguns lugares não tenham. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E já que a gente está falando e você trouxe seu filho, eu quero perguntar para todos. A gente está falando muito sobre numa perspectiva de gente de fora. Vamos falar da geração Z, como a geração Z estivesse aqui na minha frente. Até a gente. Vamos inverter o processo e vamos, já que a gente está falando em compreensão e autoconhecimento, quais serão os desafios que a geração vive que ela gostaria de ter mais espaço para dizer, olha, existem essas fragilidades mais evidentes, existe um desafio maior que não dá para dizer que era na mesma época de você, porque ou uma cobrança de sociedade, ou um ambiente mais árido. A gente falou até da saúde mental, uma coisa. O que a gente pode falar, se todos nós vestíssemos os sapatos velhos, sorrados e apertados da geração Z, quais são os desafios dessa geração? Lu, começando aqui dando pontapé inicial, né? O Olhar de Bia existe há 15 anos, uma organização social, e nosso principal público são jovens. E, gente, assim, é bizarro ver o que aconteceu pós-pandemia, durante e pós-pandemia, né? Sim, já a saúde mental já era uma dor não só dos jovens, mas da geração, nosso momento, mundo como um todo. Mas pós-pandemia tá algo, assim, assustador. Vou cutucar agora, hein? Pode cutucar. Mas por quê? O que eu vejo, na minha opinião, Rivi, que eu vejo, né, em muitos casos. Então, a menina que tinha oportunidade, quando a gente vai na escola, claro que é pra aprender, mas é pra conviver, né, pra brincar, pra zoar, até o tipo de brincadeira. Pra se desenvolver socialmente. Perfeito, né? Eu falo por mim, né, eu até dei uma palestra pros alunos esses dias. Falei, gente, no ensino médio eu detestava estudar, detestava ir pra escola, tá? Adorava ir pra brincar com meus amigos. No ensino médio, terceiro colegial, mas adorava. E essa que é a oportunidade que a gente teve maravilhosa até então, todos nós tivemos, e essa geração de agora não teve. Ficou 2 anos dentro de casa. Elas não se desenvolveram socioemocionalmente falando, não se desenvolveram, não sabe conversar, não sabe dialogar, e não tô falando só nem de uma forma violenta, não é nem isso, não sabe expor o sentimento, não sabe conversar com outra pessoa. Pelo menos ficou ok, né? Ele não teve esse espaço. Não teve, e ficou muito... E até, se eu ver fisicamente falando, os alunos hoje do ensino médio, o que eu tô vendo, né? Diariamente vejo isso, não se desenvolveram tanto fisicamente, ó, que louco. Não parece aluno... Antes do ensino médio era aluno barbado, aquela galera. Hoje não, parece menininho e menininha. Então, ficou muito tempo introspectivo dentro de casa e com isso desenvolveu todos os problemas possíveis e imagináveis, né? Ansiedade, depressão, pais que antes estavam fora, trabalhando fora, passaram a ver com seus filhos o relacionamento muitas vezes muito tóxico do pai abusivo, da mãe abusiva, não só fisicamente. Os pais sofreram também. E vice-versa. Lidar com uma situação... vamos fazer bem simples. Você tinha as coisas muito bem resolvidas. Exatamente. Né? Quando você estava fora de casa. E aí, de repente, você tem que lidar com administrar expectativas, relações que não faziam interferência no dia a dia do trabalho. E administrar o que você não conhece gera complicações. Com certeza. E aí, neurociência. Quando te atrapalha e você não tem o tempo, a consciência ou a calma necessária, as respostas podem ser mais agressivas ou até impulsivas. Lu, assim, é totalmente isso que você está falando. Dos dois lados. A impulsividade e a agressividade dos dois lados. Tanto dos alunos, dos jovens, quanto dos pais. Que muitas vezes não receberam uma cartilha, né? De como... Então, essa empatia é importante ter. Pra mim, se eu for resumir em uma palavra, o que a geração Z hoje, qual que é a maior dor? Falta de amor. Ponto. Afetividade falta. E começando assim, é fácil falar, né? Primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Mas como eu vou amar Rivka se eu nem me amo? E essa é a realidade. A falta de autocompaixão, auto-amor não tem. Nossa. Então esse pra mim não tem como eu exigir de uma pessoa, como você exigir de uma pessoa dar aquilo que ela nunca teve. Então começa dentro dela pra depois ir pro pai, pra mãe, pra qualquer pessoa. Isso que você comentou, falando. É tipo assim, amar o próximo como a ti mesmo. Eu não me amo. Como você vai amar então eu não vou amar o outro. Não tá no seu repertório, você não pode dar Mas às vezes não é nem isso, às vezes é assim, eu tô amando o outro do jeito que eu me amo. Exato, aquele jeito. Só que é assim que eu me amo. Eu acho que muitas vezes isso Exatamente, acontece também, da gente... e não só quanto ao amor também, quanto ao impacto, por exemplo. As pessoas estão muito focadas, por exemplo, porque o meu impacto no mundo, o meu propósito. Só que
não querem primeiro se conhecer, atingir seu potencial. Então, estão muito preocupadas em ajudar o próximo, às vezes como desculpa para não enfrentar Olhar suas para si dores, mesmo. pra olhar Não pra enfrentar si seus mesmo. monstros, né? Coisa que foi obrigatória na pandemia. A gente entrou pra dentro de casa no sentido também de corpo físico, mental, das nossas dores, traumas. E as pessoas muitas vezes estão muito preocupadas em ajudar as pessoas a amar o próximo, às vezes pra sair... Né? Não, você ocupa um espaço. Fora, mas não tô conseguindo me amar, mas peraí, vamos ajudar os outros. Mas aí entra aquela máxima do avião, né? As máscaras caem. Primeiro vai em mim, pra depois ir no outro. E muita gente tá indo colocar no outro. E de uma forma de bonzinho, muitas vezes. Não é que a pessoa é ruim, fala, meu, quero genuíno, ajudar, muita... É genuíno. Mas, meu, não vai durar. Não vai ter sustentabilidade. Se você não cuidar de você, do seu tempo, da sua vida, você não vai conseguir ajudar o outro da melhor forma. Não, Acho sem que dúvida. antes da pandemia, ajudar, as pessoas faziam muito disso, né? Tipo assim, ajudavam muito os outros e não tinham tempo para poder se ajudar e tava tudo certo. Sim, exato. E aí, quando fechou, reclusou, a pessoa, eu tenho que olhar para mim. Agora eu tenho tempo de fazer isso e eu preciso fazer isso, né? Exatamente. E vou dizer uma coisa É para necessário. vocês que é inevitável. Não importa a geração que você vive, o seu relógio continua tendo 24 horas por dia. Então, a limitação e o gargalo está num recurso que ele é limitado. Então, se você não cuidar de si mesmo, se você não olhar para si, você pode ser a melhor pessoa para os outros. Mas você acaba não regando sua planta, você dança. Então, acho que a questão do autoconhecimento é muito importante. Muito. Nem sempre é a solução de tudo, mas é o começo da solução se você se conhece. Sabe uma coisa que eu ia perguntar para vocês? E aí eu vou falar do lado da geração de empreendedores, de empresários, da minha geração. Antes da gente passar, eu queria ainda fazer um comentário desse outro tema. Pode. Eu só ia falar também da saúde mental também. Pode. Então, volta para trás. É. Vamos lá, saúde mental. Vai ter 20 horas de podcast. Eu vou lhe Na dar a questão palavra dos e depois a problemas. Rívika. Na questão dos problemas, né, que a gente tem causado nessa geração, eu trago um pouco dessa questão da educação em si, né? Porque a tecnologia, a gente falou, ou ela ajuda ou ela atrapalha. Sim. Né? E, no meu ponto de vista, eu acho que a gente não tem... como a gente tem muita informação hoje na internet, a gente acaba não tendo uma curadoria. Total. O que a criança vai aprender? O que está certo e o que está errado? Porque está tudo na internet e ele tem acesso a Disponível tudo. em fácil, grande muito- quantidade. Exato. E tem de tudo. Então, tudo que está na internet é verdade? Tá certo? Mágica. Então, como que a gente lida com isso, né? Com essa questão? Isso vem daquela frase, né? O analfabeto do século XXI não é aquele... É aquele que não sabe aprender a aprender, aprender a desaprender, né? Porque a gente tem tanto estímulo, eu ia falar disso na saúde mental, porque a gente tem muito estímulo, muita informação, a gente não consegue absorver aquilo, né? E outro motivo também é a comparação. Nossa. Como a gente consegue hoje em dia... Antigamente, a gente não sabia o que a Kylie Jenner, do outro lado do mundo, estava fazendo. Então, a gente não conseguia ter essa comparação, né? Sim. Hoje em dia, a gente consegue ver tudo que os outros fazem. Só que a gente não pensa que a internet, que as pessoas postam nas redes sociais, é uma parcela da vida delas. É Sem o que elas dúvida. escolhem mostrar ali. Então, Sim. é fato. Todo mundo tem suas dificuldades. Perfeito. E a gente se compara a fotos dos outros, a partículas da vida dela. Fragmentos literalmente escolhidos. 15 segundos. 15, eu ia falar isso. 15 segundos. segundos. Há uma Cara, você vitrine tá vida. falando, comparando a sua vida muito louco com isso, 15 né, segundos da Kylie Jenner. Você tem noção que os Pô. 15 segundos que você vê de uma story pode fazer mal pro resto da vida? Porque você Pelo menos pro seu dia inteiro. Putz, ó, caramba, aquela pessoa rica tá lá no podcast, meu, mas eu tô aqui em casa. Puta, já acabou tudo. E aí bem isso mesmo. a responsabilidade das pessoas que têm audiência é em cuidar com o que elas falam para o mundo. Cuidar não é plastificar. É ser responsável É isso pelo mesmo. impacto e influência que faz. Eu queria Mas eu acho que é essa questão da curadoria. Porque, assim, não é a pessoa que é influente. Porque, Sim, assim, é a os forma que você famosos recebe têm também, tem isso. Os qualquer famosos estão pessoa, na ali verdade. e postando e colocando a vida deles. Mas, assim, pô, eu tô aqui, o Léo, o Pedro, tá todo mundo aqui, ele postou ali um negócio no story dele. Pô, o Pedro tá aqui com a gente. Fala, caraca, o Pedro tá lá com a... Na verdade, com a eu Rive. acho E o que- pessoal que segue ele não é um influencer, mas Exato. tem um monte de gente que conhece ele. Eu acho Ele que tá o pior, envolvido. na Ele também tá verdade, envolvido. Acho que o pior, na verdade, é quando a gente vê pessoas que a gente conhece, ou que a gente... Porque, por exemplo, uma pessoa famosa, a gente se distancia um pouco. Então, não é minha realidade. Agora, quando eu vejo alguém que eu conheço, que é da minha realidade, fazendo algo que eu gostaria de estar fazendo, então a comparação Eu acho que entra pior, essa questão tem da impacto comparação, muito pior. mais do que isso ainda. Tipo assim,
a gente tava brincando com a questão do La Chance estar lá em Fernando de Noronha. E aí a gente brinca. Aí vira assim, não, mas quem tava lá em Fernando de Noronha? Ah, o Arthur Aguiar tava lá em Fernando de Noronha. Aí depois, na outra semana, pô, meu amigo também tava lá em Fernando de Noronha. Tava o Bruno. Ah, nossa, mas o Luiz foi lá pro Fernando de Não, o Noronha. Luiz não vai, não. Meu Deus do céu, gente. Não que eu não gosto, adoraria, mas... mas... Aí começa a comparação, eu acho, né? Ele comparou, pô, se o Arthur Aguiar tá lá, o Luiz tá lá, por que eu não tô? Meu Deus, eu tô errado. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Até queria emendar pra já, acho que tem muito a ver com a próxima pergunta do Luiz, mas eu vou falar, vou confessar aqui pra vocês, né, em mesa aberta aqui. Eu, nas últimas semanas, último mês, eu tive, inclusive, eu faço terapia, sou apaixonada por terapia, né, faz mais de um ano, e tive um processo muito intenso e muito complicado, desafiador mesmo, de comparação. Então, ó, eu vivo, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer meu propósito muito cedo, mas eu acho que um problema da nossa geração, um desafio muito grande, é que a gente compara a nossa régua com quem já tá muito além da gente. Então, por exemplo, eu tenho várias pessoas, empresários, empreendedores, que, assim, são os caras, as mulheres, só que, assim, eles começaram faz 30 anos. E eu me comparo sempre com eles. Falo, caramba, por que o cara tá lá? Por que eu não tô lá? Caramba. Exatamente o que eu ia perguntar. Então, assim, eu tenho essa comparação muito grande. E, gente, eu tô abrindo aqui, de verdade, minha sessão de divã aqui em coletivo. Mas é um dilema muito grande meu. Então, eu comecei a falar com ela. Eu falei, peraí, calma aí. Mas eu tô fazendo pra ter o mesmo audiência que ele ou pelo meu propósito? Ou pelo meu legado? E entender que, caramba, ok. Um mentor meu falou assim, Bia, eu perguntei pra ele, né? Um grande empreendedor e um grande amigo. O nome dele é Fábio. Eu falei, Fá, você já teve algum momento da sua vida que você se comparou? Ele falou, Bia, já, mas assim, eu não me comparo constantemente porque pra mim a comparação é a chave do fracasso. Porque você sempre vai estar triste, sempre vai estar mal. Sempre vai ter alguém mais magro, alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais fedido. Você sempre vai estar naquela... Eu falei, caramba, é verdade. Eu acho que Ainda a pergunta mais tóxica social, né? que eu ia trazer pra vocês, que ela participa muito da atualidade, eu não vou nem falar da geração, é você tem que... Não, aí eu tenho que fazer o esporte, você tem que ser um empreendedor de sucesso, você tem que ser rico até os 25 anos. Eu acho que o você tem que, ele é altamente tóxico, porque ele acaba colocando todo mundo na mesma linha, sendo que cada pessoa é individual. Cada pessoa tem sua singularidade. Eu acho que a gente tem que fazer mais pergunta por que eu tenho o quê, ao invés eu tenho o quê? Exato. Porque assim, o questionamento tem a ver com a minha realidade. Tem a ver eu vou fazer isso por determinado motivo, porque quero. E aí eu acho que uma das coisas que, aí falando um pouco de fora, que as gerações anteriores acham que a geração Z é uma geração muito ansiosa. Que pelas comparações, alguns casos excepcionais aconteceram. Jovens de 21, 22 anos, que tiveram sacadas incríveis, encontraram no mercado, foram muito bem-sucedidos. Pessoas como vocês, e eu não falo isso de uma maneira degenerada. Nem achei a palavra, hein? De uma maneira... Generalizada? Não, eu acho que assim, é mais importante de uma maneira admirada. Quando você fala, comecei cedo, quando você fala 4 idiomas, quando você fala, eu abri uma ONG, tudo isso... São coisas diferentes e inspiradoras, mas não necessariamente uma obrigação para todos no mesmo tempo. E a gente entender as pessoas singularmente diferentes fazem com que a gente se inspire para acontecer, mas não necessariamente da mesma forma, não necessariamente no mesmo tempo. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente passa para todos. Exatamente. Uma visão, assim, uma consciência que eu gosto de passar. Eu estou escrevendo agora um livro, eu terminei de escrever agora, falando... Já pode falar o nome do livro pra gente ou ainda não? Posso? Não sei. Não, tá bom. O livro pode falar? Pode. Não, o livro é... Eu vou falar isso aí. Acabou. Entendeu? É excelente o livro. Mas é sobre como explorar nosso infinito potencial. Uau. Né? Nossa, que legal. E eu falo sobre 19 hábitos no livro para explorar nosso infinito potencial. E uma consciência que eu gosto de passar, exatamente isso, sobre comparação, é que quando a gente entende que cada um tem o seu infinito potencial, cada um tem... Parte do nosso potencial pode ser mais facilmente explorado, são os talentos, dons, cada um. Não é que, por exemplo, meu talento pra música, não é que eu tenho mais potencial do que você, porque você com esforço poderia chegar onde eu tô, só que eu tenho uma facilidade maior em explorar, porque tudo é possível, nosso potencial é infinito. Todo mundo é capaz de aprender. Muito bom. Muito então, bom. quando a gente entende que nós temos nossas facilidades, todos nós, e que basta a prática, basta explorar nosso potencial na prática para encontrar esses talentos, dons, e isso, olha como isso é poderoso, porque a gente
fica se comparando com os outros, só que cada um tem o seu papel aqui no mundo. Eu vi ontem Sem o Murilo dúvida. Dan falando em uma live, assim, que o mundo é como um jogo de futebol, assim. E aí tem pessoas que querem, por exemplo, é como o Lionel Messi no gol. Vai dar errado e vai fazer o jogo todo. Escalou errado, cara. Você não tá dando o melhor condição Ele pra é ele. um Vai gênio estragar no o jogo futebol, inteiro. porém, Não vai. lá na posição dele. Aquela famosa frase do Albert Einstein: é idiota quem julga o peixe por não saber voar. É. Óbvio que por não saber voar. Então, Então cada um tem a Entendeu? sua posição exata, assim. É. E assim, a vida é você encontrar a sua posição, é você verdade, explorar, você se autoconhecer. E aí vem aquilo também de novo, da gente sempre querer ajudar os outros e não querer nos Assim. ajudar, porque a gente só vai ajudar o próximo estando na posição exata, né? Explorando o nosso potencial. eu acho que o nosso desafio assim, é achar uma linha tênue entre subir a régua, sim. Eu acredito que a gente sempre tem que ter ambição e, se a E Rivka tudo tá ok, fazendo e é bom. E é bom, vou subir a régua, assim, nunca... a gente se fala no alicerce, não importa se você vai ser um grande empresário ou vender água de coco na praia. Faça o melhor, com excelência. Dentro do seu infinito particular, do seu universo, seu potencial, você consegue ser o melhor, subir na régua. Porém, a autocrítica diminui um pouco, né? Porque a gente sempre se critica o tempo todo. É muito difícil até de receber elogio. É tão louco isso, porque quando alguém critica, a gente fala, puta, é verdade, a Bia não tá legal. Sofrido, Agora, né? quando alguém me elogia e fala, ai, Bia, cabelo bonito, nossa, tô há 5 dias sem lavar. Ai, Bia, ficou bonita, 20 reais. É como se As fosse algo pessoas que se não possa ser autoboicotam, elogio. né? Pô, exato, As porque, pessoas se imagina, porque eu não posso autoboicotam. aceitar, caramba, elogio. E eu acho que você falou muito legal, né? Não é do tem que, é do porquê. E tem um livro que, assim, eu sou apaixonada pelo melhor livro da minha vida, que é Comece Pelo Porquê, que é o Start With Why, do Simon Sinek. Excelente. Então, quem não leu, leiam Comece Pelo Porquê. Tem o Simon TED. Sinek é muito mais que o TED. É. Leia o livro, comece pelo porquê. Exato, exato. Pelo Quem TED. nunca viu o famoso TED do Golden Circle, mas é muito isso. Ele fala do porquê, ele dá vários exemplos, né? E aí tem um que eu gosto de falar, que é sempre do Martin Luther King, que quando ele foi, que moveu, né, mais de 100 mil pessoas numa época que não existia internet, não era geração Z, naquela causa, não foi escutar o Martin Luther King falar, foi escutar o porquê dele. Ele personificou uma causa. Então isso é tão louco, porque a Rivka tá aqui, quando ela fala de veganismo, quando ela fala de meio ambiente, quando ela fala de tudo, ela tá personificando uma causa. As pessoas não seguem só pela Rivka, é porque aquele brilho no olho que ela tem, pelo porquê dela. Então quando a gente descobre o nosso porquê, não vai seguir a Bia, o Luiz, o Bruno, não. É o nosso porquê. É o conhecimento que transforma, é a conversa inspiradora. Então isso que é muito legal, sabe? E eu acho que o propósito, toda aquela coisa virou muito clichêzão, né? Falar, meu propósito. Mas eu acho que pode ser muito mais simples, sabe? Eu acho que através da prática, do dia a dia, quando a gente se permite errar, sofrer, conhecer, a gente vai estar mais perto de achar o nosso porquê. Essa cobrança pelo propósito, às vezes, também se torna uma coisa negativa para as pessoas, né? Essa geração, ela é muito ligada a isso, de encontrar seu propósito. Por exemplo, as gerações passadas, a X, por exemplo, ela é uma geração que a filosofia de vida dela era trabalhar e produzir. Já da geração Z é você encontrar o seu propósito. Só que, muitas vezes, isso nos leva a um lugar, assim, de comparação. De, porque tal pessoa já encontrou seu propósito, fala que já tem meu propósito. Qual é o meu propósito? Isso nos leva a um lugar... Caraca, qual Olha que o meu louco. sentido, Na né? minha geração, era uma coisa assim, que tribo você pertence? Eu sou grunge. verdade. Não, era uma coisa muito louca de Pertencimento. eu acho que é o lance de pertencimento e de isso é identidade. verdade, é verdade. E a gente volta de novo para seu autoconhecimento. É muito difícil você conviver sem uma identidade. Porque é como se você estivesse correndo em círculos e não conseguisse defender as suas causas. Então, eu acho que o autoconhecimento está sendo muito presente aqui, né? Total. Se É a base de tudo, na verdade. E é meio cíclico, né? Tudo Vocês sobre veem, isso. assim, de uma forma ou de outra, mas em todas as gerações tem esse mesmo dilema, tem essa Tem. mesma ação. É cíclico. Tem. Então volta, de alguma forma, Eu- de alguma É de uma volta. forma eu, assim, diferente, né? Mas, na verdade, a base de tudo é a mesma coisa. Só que de forma diferente. Mudou a Então, maneira mesmo de se que- falar só. né? Mesmo que os costumes, Semântica. as características são diferentes, é uma continuação. Aham. É com a mesma Que é a intenção. volta que você falou mesmo sobre a sentido. hereditariedade das gerações É passadas. o mesmo sentido, só que apresentado de uma forma diferente. Exatamente. Olha só, tem uma coisa que a gente tem falado bastante no aspecto de contar um pouco da geração Z, mas eu queria abordar algo que é de vocês duas, que já é bastante admirado e reconhecido. Vocês são pessoas reconhecidas por aplicarem conhecimento rápido, de terem acontecido em um tempo incomum à sua geração. Começaram cedo, ou são reconhecidas pela música, ou pelo seu projeto de empreendedorismo, a sua ONG.
Como é que é lidar com esse aprendizado acelerado? Como é que vocês se sentem sendo pessoas reconhecidas por serem diferentes? É algo natural para vocês? É algo diferente? Agora... Tem um peso isso, né? Aproveitando de van coletivo aqui, né? É tão falou louco esse sobre negócio, rótulo, né? né? É de rótulo, comparação, autocobrança. Então, falando por mim, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, tudo que eu tô falando pra vocês aqui é uma coisa que A vocês falam ponto pra de sofrer? Muito, mas muito. De cobrança em tudo. Então, ó como é louco nossa mente. Eu sou uma pessoa que, por mim, só sou muito acelerada. Então, eu sou realmente muito acelerada, eu gosto de falar rápido. nativo seu, tá dentro. Meu. Ah, não, eu e a Rita, a gente assim, não, eu falo rápido, eu sou acelerada por mim. Eu gosto de produzir, eu gosto de estar acelerada. Sou uma pessoa entusiasmada, assim. Então, minha genética é assim. E eu gosto de fazer bastante coisa. E minha rede social é uma forma de eu mostrar tudo que eu tô fazendo para as pessoas. E aí, muita gente fala, nossa, Bia, aquela comparação. Você faz muita coisa, como você dá conta de tudo e tal? E é tão louco que o dia que eu não faço muita coisa, eu fico, tá, mas o que as pessoas vão pensar em mim se eu não fizer muita coisa hoje? Então, o fato de eu fazer muita coisa já me auto... Oh, que louco! Então, eu falo, caramba, ou seja, não tem um dia que eu não posso deixar de fazer as coisas. E eu acho que é esse desafio que a gente tem. O fato de ter descoberto o propósito muito cedo não quer dizer que a gente não sejam jovens normais, entendeu? É isso que eu queria... E isso também, às vezes, é uma consequência do mundo do criador, né? Total. Os creators, que são aqueles que produzem conteúdo, estão nas redes, pela questão da presença digital, é como se... Opa, será que eu não estou esquecendo alguma coisa? Eu não postei hoje, eu não tive algo... Caramba. Então, é uma inércia. Exato. E aí, me digo a vocês, é bom ser normal. É bom ter ócio de vez em quando. Faz um bem danado. Não se Tira sinta o mal. peso, Não, né? é claro. Mas é E claro. eu acho que tendo uma visão até de fora, assim, de como espectador, é legal. Porque você vê que a pessoa é um ser humano também. Identificação. Identificação, exatamente. Fala assim, pô, eu quero ser igual a ela porque ela foi lá e fez isso, empreendeu e tudo mais, isso aqui já me inspirou, tudo isso. Mas chega um dia que ela também vai lá e ela também vai no cinema, ela também vai ali ter uma reunião com os Também amigos na você casa. também vai no cinema? Você faz nada? Não faço Nossa. Se reúne com o pessoal pra fazer nada, só pra bater papo. Então, tipo assim, isso traz a humanidade, né? Que Então, é que você fala da humanização, a né? pessoa Pô. fica mais e fala, nossa, ela também faz isso. É Pode gente. fazer isso também. Ela é gente Só achei que só tinha que também. trabalhar, só tinha que produzir. E aí, como é que eu falo alguma moça que, assim, é considerada uma das pessoas mais... eu não sei nem falar os títulos que ela tem, mas fala 4 idiomas, faz isso, é a melhor música, é isso, aquilo. Você é um avião. E como é que é isso? É fácil? Tem desafios? Como é que lidar com esse aprendizado acelerado, que para os outros é uma coisa assim, eu passo 50 dias para estudar, para tirar uma nota 8, ela vai lá, estuda na véspera, tira 10 e ainda ganha uma estrelinha? Como é que é isso? A gente até estava conversando disso antes, porque em muitas entrevistas, assim, quando minha mãe participa, por exemplo, sempre perguntam como você se sente em ter uma criança prodígio, diferente. Minha mãe fala, minha filha não é nada diferente, minha filha não é nada... Eu só, assim... Eu sinto que eu só tive a oportunidade de liberar o que eu sou, sabe? Exato. De materializar o meu potencial, sabe? Não é que eu sou algo a mais, porque todo mundo tem seu, de novo, o infinito potencial, todo mundo tem seu potencial, só que a questão é só você materializar algo que já é real. E com certeza você teve alguém que te ajudou, no caso a sua mãe ajudando e te estimulando. Ela não faz nada sozinha. Imagina. A gente pode ter vontade, eu falo por mim, né? Eu tinha 6 anos na minha idade. Que criança de 6 anos, velho, acorda um dia e fala, vou fundar uma ONG. Lógico que não, né, gente? Foi meu pai que tava ali me abraçando. Óbvio, era algo meu. Mas se não fosse ele me dando todo o suporte, nunca que eu Mas tivesse. ele enxergou e falou, espaço, ela tem né? potencial, eu vou ajudar. Vamos lá, vem que eu vou fazer você fazer. É sobre, eu acho, dar o espaço só. A criação, pra mim, é tudo nesse sentido, né? Porque a quantidade, eu fico pensando, quantas pessoas, quantos impactos no mundo nós desperdiçamos porque um pai queria que o filho fizesse o que ele faz. Aí chegou um ponto muito importante que não é de geração. Muitas vezes os pais desenham em seus filhos o seu sonho próprio. E aí, nesse momento, você acaba estrangulando a individualidade e aquilo que a gente fala do propósito, do autoconhecimento, porque você acaba espelhando uma coisa que não é da pessoa. Né?
Então, esse é um ponto de sugestão, de reflexão aos pais importante. Meu pai fala muito isso, né? Porque tem muitos pais que colocam todas as suas dores e suas expectativas no filho, né? Eu não consegui conquistar porque eu engravidei de você cedo. Se não fosse você na minha vida, eu teria sido morado fora, teria sido jogador de futebol. Culpa. Meu, esse BO não é seu. Não é sua culpa que seu pai engravidou de você cedo. Não é sua culpa. Você não sua mãe... pediu pra Você não vir. pediu pra nascer. Não é seu BO. E é muito importante falar isso que não é BO seu, porque por esses motivos que a inteligência emocional entra. Porque a criança e o jovem cria naquela cabeça, caramba, eu sou um erro. Chega na vida adulta, sim, ele vai ser um erro e tudo. Vai ter a síndrome de fracassado, de impostor. Então, eu acho que isso é muito importante, quebrar nas gerações, desde a da criancinha. Você não é um erro. Você não tem culpa de estar aqui. E eu acho que é importante, em muitos casos, eu e a Rivka, somos muito privilegiados de ter uma mãe apoiadora, um pai apoiador, minha mãe, minha família também, mas tem muitos jovens que nunca tiveram. O que você está contando é a realidade do que acontece por aí. E até para os jovens que estiverem estudando a gente, talvez você não tenha um apoio em casa, uma família de sangue, mas tem alguém que está do seu lado. Seja seu amigo, seu vizinho, seu namorado, não importa. Permita que essa pessoa faça parte do seu sonho. Permita que essa pessoa te ajude. Se permita ser vulnerável para essa pessoa, porque não fazemos nada sozinhos. Então pode não ser um pai ou uma mãe, mas pode ser outra pessoa. Ninguém que pode precisa ajudar. ser super-homem ou super Mulher Maravilha. A vulnerabilidade... É isso. Ninguém é Mulher Maravilha. Super algo humano. Exatamente. Então, gente, eu tô caminhando já quase para a última pergunta. Já a gente Não! vai entrar... Já calma. Já a gente vai entrar em algumas perguntas mais complexas e o brunômetro, que é o nível de dificuldade que o que a gente vai trazer aqui. Pera aí que a gente... Agora, pra gente falar do mundo empresarial, uma boa parte da nossa audiência são empresários, empresárias, profissionais, executivos, e todos eles estão convivendo, como eu falei, com um convívio de 4 gerações na mesma organização. A gente vive mais tempo hoje. Mesmo. A gente fala muito da diversidade de ter jovens, gêneros, realidades sociais para trazer a criatividade, favorecimento. Se vocês tivessem que dar uma dica, uma orientação, sabendo de todo o potencial que a geração Z tem, ou então dos desafios que a geração Z tem, para essas pessoas que contratam e gerenciam essas equipes, qual seria os pontos de atenção para que eles ajudassem essa geração Z a ter sucesso? Porque pessoas tendo sucesso em empresa quer dizer que a empresa tem sucesso. Com certeza. Então, vamos lá. Quais são as dicas que vocês dão para empresas e empregadores de geração Z que vão conviver com outras gerações simultaneamente? Perfeito. Quer começar a rir? Pode ser. Eu acho que os principais pilares assim para gerenciar e para extrair o melhor dessa geração, por exemplo, no mercado de trabalho, por exemplo, é a diversidade. Perfeito. Só de ter a geração Z no ambiente de trabalho já traz mais diversidade, mas para extrair ainda mais dessa geração, é necessário ainda mais diversidade racial, étnica. Tem vários estudos que comprovam isso. Um estudo da Harvard Business comprova que empresas que investem na diversidade têm conflitos diminuídos em 50%. Caramba. Às vezes a gente pensa que a diversidade, então vai ter muito conflito. Mas, na verdade, é o contrário. Cria um ambiente mais saudável, mais engajado. Nesse mesmo estudo, fala que empresas que não investem na diversidade tem os seus colaboradores 83% menos engajados e menos dispostos a exceder suas responsabilidades. Então, a diversidade é muito importante, ainda mais para essa geração. Nós somos abraçadores da diversidade, né? A gente reconhece que o mais incrível do ser humano é sermos únicos, né? Termos vulnerabilidades, temos coisas para debater. E assim a gente se encaixa como uma peça do quebra-cabeça. A gente se encaixa. É um puzzle que fecha. E forma um todo. Quando são iguais as peças, elas não se encaixam, elas não precisam umas das outras, né? Então, primeiro é a diversidade para mim. A outra coisa é a flexibilidade. Como a gente falou, da necessidade dessa geração, da ligação dessa geração com o empreendedorismo. Então, muitos colaboradores querem empreender, enquanto trabalham em uma empresa, também empreender. Então, a flexibilidade é muito importante. Se fala muito, especialistas afirmam que o modelo de trabalho do futuro e dessa geração é o modelo híbrido, que já foi implementado por muitas empresas agora na pandemia, né? Então, eu acho que esse é o melhor modelo de trabalho, um modelo flexível para essa geração. Outra coisa... eu acho que é isso. Perfeito. E também, lógico, ter
propósitos e valores, né? Nós temos orgulho, nós dessa geração temos orgulho de fazer parte de algo que está alinhado aos nossos valores, ligado a causas sociais, ambientais. Então, isso engaja muito mais os colaboradores da geração Z. Os vínculos mudam, né? Porque não é só pelo pelo trabalho que eu estou exercendo, pela minha carreira, todo impacto. Pelo todo impacto. Exatamente. Todo impacto. E escutar esses dados é música nos meus ouvidos, né? Porque é exatamente isso. Então, eu tenho circulado, a gente tem circulado o Olhar de Bia com bastante empresas de vários níveis de atuação. E o que eu tenho percebido, gente? As empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelas habilidades comportamentais. Hoje, qualquer maior dor de toda empresa, posso estar... Se eu estiver enganado, você pode me crucificar aqui agora. Toda empresa tem a dor de contratar bons talentos, de gerir gente boa. É um grande desafio. Tenho a vaga, mas não encontro. Não encontra. Por quê? O que falta muito? Qual que falta a ponta de chegar, né? Quando a gente fala de inclusão e diversidade, é esse o trabalho do Olhar de Bia, muitas vezes, de chegar na ponta, lapidar diamantes da periferia, jovens de outra raça, de qualquer outros recortes sociais e mostrar que também eles podem ter um ingresso no mercado de trabalho e se potencializar pra caramba. Então, eu acho que as empresas começaram a entender que o soft skills, o comportamental, não é mais um plus, não é legalzinho, né? Então a gente precisa ter hoje... Não é diferencial. Estimular. É Então, essencial. É a comunicação não violenta, é a empatia, é a compaixão, é o trabalho em equipe. Não importa o maior business que você tem, se você não souber lidar com pessoas, você não consegue, você não vai durar ali dentro. E aí entra uma pauta que a gente estava comentando aqui sobre o ESG. Então, até explicando para quem é um termo muito novo, muito falado, mas é muito blurry para muita gente. Então, a sigla, né, que é o Environmental, que é meio ambiente, social e governança, é uma sigla criada para mostrar os impactos socioambientais de uma empresa. E era algo que era para o mercado financeiro e hoje se abriu para outras empresas do mercado, que mostra o quanto a empresa está orientada nessa questão dos valores para o mundo, para as pessoas, para o time, de dentro para fora. Tem um livro também muito legal, um movimento aqui do Brasil, que é o movimento Capitalismo Consciente, que mostra tudo isso. E por que essa sigla ganhou tanto peso, né? Ao contrário do que muita gente pensou por muito tempo. Meio ambiente, vou usar um copo reutilizável, tá tudo certo. Social, vou ter 2 negros no time. Aquele greenwash, né? Exatamente. Que é aquele, vou fazer porque que é ok. Exatamente. Deve ser honesto, porque... Eu vou usar o copo reutilizado, tudo certo. Social, vou ter 2 pessoas negras no time, tá legal. Governança, vou contratar uma consultoria. E é muito além disso. Gente, hoje fazer o bem não é mais bonitinho. É necessário. Fazer o bem é um bom negócio. E gera lucro. Por que fazer? O que é fazer o bem quando você fala, Bia? Não adianta a gente estar falando, querer mudar o mundo. A empresa quer ter sede no mundo inteiro. Beleza, mas como tá dentro de casa? A máxima, não adianta querer você mudar o mundo se você não arruma a sua cama. Como tá o seu time? Não importa, isso eu falando de ONG. Não importa você querer fazer um puta trabalho social animal se você não cuidar do seu time. E olha que legal, Exato. Você tá falando de ONG, mas hoje o rastro do dinheiro também mudou. O funding, os investimentos, ou então até a elegibilidade para compras, olha onde está chegando isso. É isso mesmo. As empresas que têm o seu processo de contratação querem saber mais. Eu estou misturando o meu DNA, eu estou investindo meu capital, meu esforço, minha energia em que empresa? E o ESG passa a ser fator de elegibilidade. Ou você está dentro do processo, ou então não. E isso eu acho que é um recado que as grandes empresas, que os grandes riquezas, investimentos dão para o mundo, é o seguinte: ei, faça a sua parte, senão a gente não tem um futuro. Exato. O mundo mudou. A maior parte da destruição ambiental, por exemplo, vem do consumo. Então, assim, é responsabilidade das empresas fazer pelo menos de uma forma que seja mais sustentável, Exatamente. né? A gente estava falando sobre essa ligação causas sociais, diversidade. Isso não só tem um impacto positivo para a empresa, para cada pessoa colaboradora ali da empresa, mas também para vendas. Não deve ser feito por isso, deve ser feito porque é o correto a se fazer. Exato. A pergunta é faça o certo. O que é o certo? Você sabe o que é o certo. Todo mundo sabe. Não tem, né? E até aproveitando gente. o que a Todo mundo Rivka sabe. tá falando, né? Isso gera resultado, gente. Gera lucro, né? Por que gera lucro? É a gente pensar em time, né? Em pessoas da empresa. Se uma empresa é engajada em causa social, dá oportunidade de voluntariado corporativo, Tudo comprova. a pessoa é muito mais engajada em trabalhar ali, reduz o turnover, que é um dos maiores custos para a empresa. Então, hoje, um funcionário que se demite custa 7 vezes mais para uma empresa. Sim. É a percepção de marca, o branding awareness. Então, uma marca hoje, quantas marcas? Carbono
carbono zero hoje. Hoje somos uma marca que faz projeto social. O quanto essa marca se torna mais atrativa para a geração Z, que é uma geração inconformista e tá olhando sim para marcas que estejam de acordo com os valores dela, é na Bolsa de Valores. Então hoje na B3, na Bolsa de Valores, tem o Easy, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. As empresas listadas lá precisam ter. E aí é pegada de carbono. E pegada de carbono tá dentro do ESG. Tudo. E você falou da questão dos investimentos, só um comentário. Os fundos europeus e americanos hoje só investem em empresas que têm estratégia ESG. Hoje realmente é determinante. Então, eu conheci um amigo recentemente que ele fundou uma startup de ESG e ele falou, olha, fui estar no Series B, que é a etapa 2 lá de captação de recursos lá fora, não tinha estratégia ESG, dançou. Não é elegível. Entendeu? Nossa, a conversa vai pegando fogo, né? Vai Se deixar, vai embora, né? A geração Z, né, que a gente tá falando, ela tem uma ligação muito forte, né, com causas sociais e ambientais. E ela, um estudo da IBM com a National Retail, prova que 93% do consumo é influenciado pela geração Z. 93%. Caramba. Então, se ela não está consumindo diretamente, ela está influenciando. Shopper e buyer. Nossa, é exatamente isso. Sensacional. E essa geração, ela cobra, ela não só prefere consumir de empresas que estejam ligadas a causas sociais, que tenham o ESG, mas ela também cobra das que não estão. Exato. Então, assim, isso, como a gente falou, não é... primeiro, é algo necessário hoje em dia para ter bons resultados, a diversidade. Não é mais um nice to have, é um must have. E ou também, você tem ou você está fora. E deve ser feito honestamente. Não também apenas por vendas, porque é só assim que eu vou estar no mercado, só assim que eu vou... Né, que muitas vezes o greenwashing vem daí, porque não é honesto. Exatamente. Então deve ser honesto, porque é o correto a se fazer. Uma empresa hoje em dia que não tem diversidade, não investe em diversidade, ela não está cumprindo o seu papel social, né? Poxa, dados mostram, né, que apenas 2% dos colaboradores no Brasil de empresas são pessoas com deficiência, embora 24% da população brasileira tenha algum tipo de deficiência. Apenas 13% dos cargos de chefia das empresas são ocupados por mulheres, que recebem mais ou menos, em média, 30% a menos do que homens no mesmo cargo. Louco isso, né? Então, assim, e como a gente falou, isso tem um impacto nas vendas. Um estudo da McKinsey & Company prova que empresas que têm diversidade racial e étnica tem 35%, uma chance 35% maior de ter vendas maiores do que a média do mesmo setor. Então, ter resultados mais elevados do que a média no mesmo setor. São muitos. E olha que legal tudo isso. Isso não são opiniões, são dados e estatística. Que bom que eles chegaram para nos ajudar a fundamentar, né? Finalmente, já tava na hora, né? Tá chegando agora, já estamos caminhando agora. O Bruno, agora chegou o momento do... Infelizmente, a gente está chegando pro final. Estamos caminhando pro final. Mas agora a gente vem para uma... Nós temos convidados, nós temos pessoas que estão também fora daqui, vêm trazer uma pergunta. Porque assim, se a gente vai inspirar, a gente tem que sair da subjetividade da espuma. Na prática, como isso funciona, eu vou pedir para a produção jogar aqui na tela a nossa inspiração na prática. Oi, Rivica. Oi, Bia. Com vocês? A pergunta que eu quero fazer para vocês é: como que a geração Z encara a liderança? O que é um líder para vocês? Antes de tudo, eu preciso falar, eu adoro a Agatha Arias. Ela é incrível. Uma perguntinha que veio num nível, né? Olha, nível do Bruno. Onde a gente foi buscar essa Nós vamos buscar essa informação, essa pergunta em Portugal. Então, assim. Portugal? Em Portugal, ela é head de. Ela vice-presidente do Rock in Rio. De educação do Rock in Rio e mora em Portugal, em Cascais, perto de Lisboa. Ela é incrível, inspiradora. E aí, antes de vocês responderem, vão se preparando. Bruno, no Brunômetro, qual é o nível de complexidade desta pergunta? Se fosse uma pergunta feita pra gente, ela teria um nível mais alto. Mas como foi feito para a geração Z, então ela ficou um pouquinho mais fácil, né? Então ela tá no nível 7 ali. 7. Então, para o nível Brunômetro de complexidade, a pergunta é nível 7. Meninas, e aí? O que vocês respondem para a Agatha? Boa. Vou começar então, Ri.
Pra mim, liderança, eu acho que a gente pensa liderar pessoas, liderar empresas, mas eu acho que começa a liderança da própria vida. Então, todo mundo é um líder. Não importa se você tem pessoas abaixo de você ou não. E um líder, pra mim, é aquela pessoa que é movida por um porquê, por uma causa. Então, pra mim, tá muito voltado àquilo que a gente falou aqui mais cedo, sobre a personificação de uma causa maior. Então, o líder, ele não... Eu acredito que o mundo não muda com exemplos. O mundo não muda com opiniões, muda com exemplos, né? Então, a gente tem que realmente viver aquilo. E o líder que realmente inspira através das situações é aquele que vive ou que ele acredita a sua ambição, o seu propósito maior. Não adianta a Bia vir aqui, a Rivka, ditar a regra nessa meia horinha, sendo que no meu dia a dia eu sou uma pessoa totalmente ao contrário disso. Não. Walk the talk. Exatamente. Então a liderança para mim é algo muito mais interno do que algo externo, sabe? Não é você falar sim ou não. É você realmente viver aquilo que você acredita e a inspiração vem aí. Quando a pessoa te vê como um espelho, de uma pessoa que ela quer se assemelhar, ela começa a seguir os seus passos. Então, aí entra a liderança. Então, na minha opinião, acho que é muito mais a gente encontrar o nosso porquê e ter uma clareza disso e transparecer nas nossas atitudes para depois as pessoas seguirem o nosso sonho grande. É o que o Thiago fala de pele em risco, né? Tem que estar com a pele em risco ali. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, eu concordo plenamente, assim. Eu acho que todos nós devemos ser líderes e exercitar isso, que é algo que muitos empreendedores falam, né, sobre a necessidade dos empreendedores serem líderes, serem comunicativos, só que eu acho que tudo isso serve para todos nós. A gente pensa no empreendedorismo, na liderança, como uma coisa de que somos ou não, mas para mim é uma habilidade, como por exemplo a criatividade, que não é algo que somos ou não, que nascemos com um certo nível e não mudamos isso, é algo que tem que ser desenvolvido como a criatividade. Para mim, todos nós temos que desenvolver o empreendedorismo. O empreendedorismo não é você abrir um CNPJ, é muito mais do que isso. Então, para mim, empreender, você ser um líder, é você ter uma boa comunicação, é você correr risco, é você explorar o seu potencial, né? Então, para mim, líder vem disso, é de você... Total. Disso, é algo interno que vem de propósito, coisas que são muito cobradas de empreendedores, que a gente vê para empreendedores, mas para mim deve ser visto para todas as pessoas, né? Empreendedorismo não um líder não é uma pessoa que tem uma empresa que lidera pessoas, é uma pessoa simplesmente que explora seu potencial, que... E claramente elas sabem ser líderes, né? Mas vocês sabem lidar com a liderança? Como que vocês lidam com esse tipo de liderança? Pessoas, assim, porque vocês hoje são líderes da empresa de vocês. Sim. Vocês são os líderes, são as pessoas que gerenciam ali. E no caso da geração Z, em relação à liderança? Em uma organização. Em uma organização. Para minha base, eu acho que qualquer relação de líder e liderado, para mim, para dar certo, o fator essencial é o respeito. E o respeito entra aí todas as consequências, que é a comunicação, é o diálogo, é a paciência. Então, uma vez que você tem respeito, entender que aquela pessoa está, assim, naquele momento, em uma posição acima de você, e você tem que, sim, que respeitar. E respeitar não é abaixar a cabeça e aceitar tudo, não. Beleza, eu não concordo com o que o Bruno tá falando. Bruno é meu líder, meu chefe. Bruno, não concordo. Mas eu não vou apontar pro Bruno. Bruno, então, olha, eu acho o famoso o feedback sincero, né? Que é o radical candor. Então, quando você vou dar um feedback certeiro, sem apaziguar e sem ser grosso, mas fala, Bruno, não gostei da forma que você me tratou, da próxima vez vamos fazer melhor. Então, eu acho que a base de qualquer relação é o respeito, porque aí vem uma comunicação de qualidade, vem um diálogo, vem uma paciência, para ter uma convivência bacana no dia a dia. E lembrar que a liderança, no caso de, vamos falar, hierarquia em uma organização, tem a ver com a agenda. Não da pessoa ser melhor que outra. A agenda de um é a coleção da agenda das pessoas lideradas, ou então é a conexão entre pessoas de características diferentes. E eu acho que a geração Z, que está lidando talvez com uma novidade, entrando nas organizações, entrando agora, entender que essa liderança é a posição da agenda e não da capacidade da pessoa. Ela não é maior ou menor. Exatamente. Ela não é, ela está, né? E tem que entender também que provavelmente essa geração está entrando numa organização com líderes de outras gerações que não sabem lidar, que não... Deixa eu falar uma coisa, a produção aqui tá... Se eu tivesse um ponto, cara, meu ouvido já não existia. Já estaria tirando os microfones da gente, assim, ó. A produção está falando, precisamos acabar. Não, mas é bom que a gente deixa para uma segunda vez, entendeu? A gente vai ter que voltar para falar sobre mais. Não, mas não vai embora ainda, que tem um quadro importante pra gente fechar. Fica aqui com a gente que o quadro final chama-se Página 2. Boa. Existem pessoas que nessa uma hora falam assim, estou ok com isso, já entendi o que precisava, vou embora. Tem gente que fala, cara, eu quero mais
25 horas com cada uma dessas meninas. Então a pergunta para vocês na página 2 é: indiquem para nossa audiência onde está a página 2 sobre a geração Z, ou onde está a página 2 sobre vocês mesmos e seus projetos. Onde eles podem encontrar mais de vocês para que eles possam continuar matando a sede do que é estar com vocês, pessoas inspiradoras. Onde eles vão encontrar coisas que vocês buscam, que vocês costumam aprender, onde vocês aprendem, né? E coisas de vocês mesmos. Pra mim, só começando aqui, pra mim, a página 2 da geração Z tá em todos os nossos dias. Qualquer lugar que você for acessar, você vai sentir um pouquinho disso. Eu acho que o nosso grande desafio aí é viver numa relação de comum acordo, de ceder. É como qualquer relacionamento, gente. Tem que ceder de um lado, aprender do outro. E eu acho que pra mim a qualidade de qualquer geração que a gente vai ter uma com a outra é um relacionamento. É ceder, é aprender e crescer junto. Eu acho que todos nós estamos aqui pra isso. E gostaria de convidá-los a saber um pouco mais sobre liderança consciente, sobre ESG, sobre gente. Meu negócio não é ONG, meu negócio é gente, né? Qualquer lugar que eu tiver. Então, no meu Instagram é bia.martins, com 2 R's. Atenção, produção, aqui embaixo. Já, aqui, ó. @olhar de Bia, ONG do Olhar de Bia. E faça um convite, o Lu e Bruno também, para as empresas, que a gente tá falando justamente isso. Talvez muitos empresários estejam nesse momento, beleza. Eu entendi que eu preciso atuar com inclusão, diversidade, meio ambiente, mas eu não sei como. E o Olhar de Bia, a gente criou, né, uma solução chamada o SaaS do bem, é o Social as a Service, o social como serviço. Então, nosso papel é ser o braço social de empresas e ajudar empresas a adequar o ESG através do impacto social, gerando mais resultados para o time, para a marca e para o mundo. Então, você não sabe fazer o bem da melhor forma, estamos aqui para ser seu braço social e ajudar a mostrar que fazer o bem é um bom negócio. E será uma honra. Cara, isso não é um pitch, isso é um fechamento, cara. Muito bem. Onde assina? Nossa, deu bom. E você, Rica? Onde a gente encontra mais sobre você e mais sobre a geração Z, onde você recebe essas informações ou consome essas informações? Bom, sobre mim, minhas redes sociais é Rivica Music, RIVKAH Music. Só ela o nome complicado. Mas depois que vocês acessaram uma vez, vocês não esquecerão mais. Com certeza não. Aí lá eu estou. Lá vocês podem acompanhar meu dia a dia. Eu mostro. Eu posto sobre minhas palestras, sobre meus projetos, tudo lá. Logo, o lançamento do meu livro. Início de maio. E vocês acompanham lá que eu vou divulgar a data certinha. E música? A gente consegue acessar música no Spotify? Sim, Spotify, todas as plataformas digitais Rivica. E vem músicas por aí. Eu fiquei essa pandemia toda produzindo muita música que ainda serão lançadas. E um último convite. Se você quer ter eu e a Riva falando mais pra você, contate a Paulo Palestrantes, que a gente vai estar nesse evento, nossa empresa, entendeu? Entendeu? Então estamos aqui à disposição. Aí é legal, hein? Eu acho que Brasil e acesse. mundo. É possível, Paulo Palestrantes, uma palestra juntas? Com certeza, com toda certeza. O pessoal pode entrar em contato pelo nosso Instagram também da Paulo Palestrantes, @Paulo Palestrantes. Pode entrar em contato pelo nosso site, lá tem os nossos telefones, e-mails e tudo mais. E a gente pode montar um projeto colocando as duas. Lembrando que a palco, Paulo né? Palestrantes, mais do que um agenciamento de palestras, vocês trazem soluções às necessidades das organizações que trazem, ou se as necessidades de desenvolvimento, ou então projetos, e vocês analisam e sugerem o melhor. Exatamente. No caso, o melhor pode ser, inclusive, uma palestra das duas duas juntas. falando sobre ESG, sobre a nossa geração Z, inclusão, e sobre diversidade. inclusão, diversidade, tudo aquilo que a gente conversou aqui. E aí não precisa ser só 1 hora de bate-papo, a gente pode fazer 1h30, 2 horas, 3 horas. E aí a produção não vai matar a gente por isso. Não vai na nossa orelha. Olha, eu queria fechar vou passar já para você fechar, mas eu queria agradecer esse momento. O tiozão aqui junto com vocês aprendeu muito. Eu convoco as pessoas da nossa audiência a sempre terem ouvidos abertos e entenderem que o que é diferente pode agregar ao seu repertório. E o diálogo é a melhor chave para a gente crescer. Queria agradecer a Paulo Palestrantes, é o nosso patrocinador e fundador desse projeto, que traz essas soluções, as pessoas incríveis para estar aqui conosco. A Club, que é quem cuida da produção desse projeto. Também agradecer as meninas, prazer enorme tê-las aqui conosco. E agradecer ao Brunão, que vai encerrar aqui, meu parceiro, não digo no Brunômetro, mas no Luizômetro é sempre nota 10, tá do seu lado, amigo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Não esqueçam, né?
curtir aqui o vídeo, segue a gente, se inscreve no canal, porque a gente vai estar postando todas as semanas, às quarta-feiras, a gente vai estar postando os nossos vídeos novos. Então, toda quarta-feira tem vídeo novo saindo dos podcasts. E a partir de hoje, né? Hoje? Hoje foi o primeiro. Hoje é um dia especial. Hoje foi o primeiro, a gente já colocou no ar. E, é claro, né? A gente vai estar falando isso hoje, mas a nossa gravação vai sair lá na Nossa, é um frente. momento meio metaverso. Olha, Mas hoje mais foi voltando 4 no semanas tempo, atrás. hoje, dia Rápido, 6 já do usei 4, foi o a nosso arte, entendeu? Já primeiro falou, já episódio, foi postou. pro ar. E a gente tá aí postando toda semana, gente. Que Então, seja sempre uma grande oportunidade para a gente conectar essas pessoas especiais com outras pessoas especiais que estão na nossa audiência. Curta a gente, siga a gente e siga as meninas. Conversas Inspiradoras fica por aqui. Até mais. Gente, obrigada. Oi. Vamos estar aqui. Bora transformar. Bora. obrigado, Obrigada. gente. Valeu, meninas.